o homem que não se apegou às coisas materiais, não se apegou aos bens materiais. Vamos para o livro de Jó, capítulo 1. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. A Bíblia fala que Jó, ele tinha 3 riquezas. A primeira riqueza de Jó, se você ler o texto, você vai entender que a primeira riqueza dele era a riqueza espiritual. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. E a segunda riqueza de Jó era a sua família. A Bíblia diz que Jó possuía 10 filhos. Mas infelizmente, Jó perdeu seus 10 filhos. A terceira riqueza de Jó, a Bíblia diz que eram bens materiais. Jó era o homem mais rico do Oriente. A pessoa mais rica do Oriente naquela época eram pessoas extremamente ricas. Era como se fosse hoje, vamos dar exemplo, né? Hoje, se Jó vivesse no dias de hoje, Jó poderia comprar qualquer carro importado. Jó poderia comprar os melhores celulares das últimas gerações, porque era um homem extremamente rico naquela época. E se fosse na época de hoje, ele teria muito dinheiro. Mas é interessante, a gente tem que entender um pouquinho sobre a teologia da prosperidade. Olha o que a Bíblia diz. Vocês perceberam a sequência das 3 riquezas de Jó? Qual era a primeira dele? Primeira riqueza de Jó. Lembra? Eu vou repetir para você. A Bíblia diz que ele era um homem íntegro, reto e se desviava do mal. Então, qual era a primeira riqueza de Jó? Era a riqueza material? Eram os bens materiais? Não. A primeira riqueza de Jó eram as coisas espirituais. É isso que a Bíblia diz. A primeira riqueza dele eram as coisas espirituais. Segunda riqueza, sua família. Terceira riqueza, seus bens. E por que hoje líderes de igrejas ficam dizendo para você que a primeira riqueza tem que ser a riqueza materiais? Tem que ter 10 carros, tem que ter 20 motos, tem que ter tantas empresas, tem que ter empreendimentos. Amigos, se você for analisar o contexto bíblico, a Bíblia diz, no Evangelho de Mateus 6, verso 33, buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas